Como manipular as pessoas para fazer o que você quer. Não é para usar essas coisas pro mal. São estratégias comprovadas por pesquisa e comprovadas por mim que eu usei em negócios. Eu vou mostrar para vocês a pesquisa que fez e a minha visão sobre essa pesquisa e como você pode aplicar. Seja uma coisa boba, botar alguém para lavar a louça dentro da sua casa no seu lugar, ou seja para você convencer alguém de comprar alguma coisa porque a pessoa acha que tem poucas unidades ou que todo mundo já comprou. Tudo aqui eu gostaria que você pensasse e se colocasse no lugar das pessoas para ver se realmente faz sentido ou não. Tem um estudo, 1984, que prova sobre a reciprocidade. Estudo feito com garçons. E vê se você não faria o mesmo. Se um garçom, durante o atendimento, além de te tratar muito bem, ele trouxesse uma sobremesa de graça para você, uma bolinha de sorvete, você não ficaria mais inclinado de dar uma gorjeta para ele? Mesmo que você não soubesse, essa bola de sorvete já era inclusa de levar para o cliente. Nós, seres humanos, ao longo de milhões de anos, a gente aprendeu a ser recíproco. Se alguém fizesse algo por nós, a gente tem vontade de retribuir. Por quê? Quando a gente morava em bandos, sempre que a gente retribuísse algo que alguém fez, a gente seria mais aceito pelo grupo. Quem vivia em grupo sobrevivia mais. Essa vontade desceu até a gente. A mulher que escolhia um homem que conseguisse cuidar dela sobrevivia mais. Tem gente que fala que muitas mulheres são interesseiras, só querem alguém que possa prover ou cuidar dela, mas isso daí é biológico. Tem muita gente que fala que é social, eu acredito que é um fator biológico que depois se transformou em um fator social. Ao longo de milhões de anos, a fêmea humana escolhesse um macho alto, forte, que conseguisse prover recursos, sobrevivia mais. Essa característica foi sendo passada ao longo de milhões de anos, porque essas pessoas sobreviveram por mais tempo. E hoje, proteção e recursos muitas vezes está associada a uma boa condição financeira. Então, as mulheres muitas vezes se sentem atraídas por essas características. Igual um homem, por conta de milhões de anos, sempre preferiu uma mulher mais jovem, porque ela consequentemente é mais fértil e você pode se reproduzir, que é um instinto nosso para propagação da espécie. Por isso, homens e mulheres, normalmente um casal de 5 anos de diferença, na média, da mulher para o homem, e na média, as mulheres buscam homens ou se atraem por homens que têm uma posição social acima da delas. Algo que eu já usei, acho que foi válido. Eu me atrasei para um voo. Se você tá na fila para entrar num voo, uma fila gigante, e alguém chega, deixa eu passar na sua frente, as chances são mais baixas de você aceitar, não é? E se a pessoa te dá um porquê, 94% das pessoas podem deixar. Isso é um estudo chamado Estudo Porquê, de 1974, feito com copiadoras. De 1978, desculpa, que constatou que se você der um porquê para um pedido, a aceitação fica muito maior. Eu uma vez estava numa fila do aeroporto e eu tinha que passar na frente da galera, mas não era por causa do avião. Eu tava com diarreia. Meu amigo, qual é a chance de alguém chegar pra tu e falar: amigão, eu preciso passar na tua frente porque eu tô com diarreia? Como é que tu não vai deixar, mano? Papo reto. Isso aí é motivo de ir pro inferno. Todo mundo se bota no lugar dessa pessoa e deixa a pessoa passar. Você tá em casa, você fala pra alguém: pega o controle do ar pra mim, mas tem que ser verdade, sem mentir. Pessoa, não... Ué, não vou pegar não. Mas pega o controle do ar pra mim, meu joelho tá doendo. Você dá um porquê. Lógico, muitas vezes. Não precisa ser lógico, tá? Só de você dar um porquê já multiplica em muito a aceitação. Uma das coisas mais fortes dentro do ser humano, a necessidade de pertencer a um grupo. Você vê hoje em dia muitas marcas usando isso ao seu favor. A Alo, marca de ginástica, ela não marketa sobre os benefícios da roupa dela pra você malhar. É puramente comunidade e pertencimento. Influenciadores usam, geram desejo que você quer usar porque aquela pessoa de sucesso está usando. É uma mistura de autoridade leve. Um estudo de 1951 mostra sobre isso. Se uma pessoa tá de jaleco e ela fala alguma coisa para você sobre medicina, você já dá uma autoridade para essa pessoa e você tem mais chance de aceitar o que ela tá dizendo. Se o pessoal de academia tá usando aquela roupa naquela propaganda, tem chance de ser bom. Só que mais forte do que isso é a necessidade da geração Z de pertencimento. Tá incrível. Tá muito mais fácil vender qualquer coisa se você colocar pertencimento em comunidade. Ao longo de milhões de anos, me diz quem foi a pessoa que mais sobreviveu, a que era aceito pela comunidade. Por isso que muitas vezes as pessoas evitam dar a opinião dela se for contra a maioria. Você não quer gerar desconforto no grupo
e você quer ser aceito. Então as pessoas tendem a aceitar o que o outro fala, aceitar calada, ficar quieto, o que faz muito mal, e não se impõe para evitar conflitos. Só que quem evita conflitos que deveriam ser resolvidos na conversa acabam gerando mais conflitos a longo prazo. Isso daí é outro caso. Eu tô falando como você pode usar isso para venda. As pessoas têm isso dentro delas, essa necessidade de pertencimento, de fazer parte de algo. Eu não acho que você deve ser assim. Você tem isso irracionalmente dentro de você, mas eu falando isso agora, talvez você se sinta mais racional e você não sinta tanto a necessidade de ser assim. Tem um livro, Psicologia das Massas, se eu não me engano, de Freud, e tem um antes dele também, que ele se baseou nesse livro, que agora eu esqueci o nome, que também é relacionado a isso, que mostra como as massas, elas são irracionais, as pessoas param de fazer o que elas acham certo e começam a fazer o que a massa acha certo. Por isso você vê em religião, você vê isso em política, você vê isso em futebol. Se todo mundo falar que tal jogador é bom, você acaba falando o mesmo. Se todo mundo falar que tal coisa tá certo, acaba fazendo o mesmo. Inclusive isso nas redes sociais é muito mais polarizado. Tem um documentário que mostra sobre isso, que é o Dilema das Redes Sociais. Muito bom, tem na Netflix. Que mostra o crescimento da polarização em todos os sentidos, de tudo, de política, de religião, de tudo, porque quanto mais você consome um assunto, mais a rede social te mostra sobre esse assunto, consequentemente mais pessoas estão concordando com aquilo e acaba causando um viés de confirmação de que todo mundo pensa daquela maneira. E quando você acha que todo mundo pensa de uma maneira, você começa a também pensar mais daquela maneira. Então, os extremos estão se tornando cada vez mais extremos. Extremistas são idiotas. Não seja um extremista em nada na sua vida. Seja a pessoa que está fora, racionalmente, vendendo alguma coisa e fazendo dinheiro com esses extremistas. Você pode tentar ajudá-los, mas eles não querem ser ajudados. Então, se você não pode vencê-los, venda para eles. Não junte-se a eles. Nesse documentário, inclusive, mostra uma pesquisa do aumento de maquiagem que as meninas jovens estão comprando, que meninas jovens estão fazendo procedimentos estéticos, que está diretamente relacionado com o consumo de rede social. As meninas se sentem muito mais afetadas por padrões estéticos. Isso não é uma culpa da sociedade. Isso é uma culpa, primeiro, da própria pessoa. Não precisamos colocar a culpa nos outros. Quando você é um adolescente, a culpa não é sua. Mas quando você já é mais velhinha, você tem 20 anos, a culpa é sua. Não é a culpa dos outros. E não é um padrão social. É um fator biológico. No geral, a humana fêmea, que fosse jovem e bonita, conseguia sobreviver mais e ter mais proteção. Ela conseguia sobreviver mais porque o macho forte sabia que a fêmea tinha mais capacidade de reprodução. E qualquer espécie, inclusive a humana, nenhum instinto é mais forte do que sobrevivência e propagação da espécie. A coisa mais importante para você resolver um problema é saber que ele existe. Se você sabe que nas redes sociais tudo ali é falso, se na capa da revista a modelo tá com maquiagem, procedimento estético, efeito, pós-produção, iluminação, câmera boa, não faz sentido se comparar, não é? Você tem que botar as rédeas ali na sua mente e falar, não faz sentido. Não faz sentido se comparar com ninguém. Não só por isso, mas ninguém tem a sua realidade. Cada um nasce com um biotipo. Você não deve se comparar. E você, homem ou mulher, vai sempre achar só metade da laranja. Saindo do motivacional e voltando pro que eu tava falando, eu tenho essa mania, eu vou viajando enquanto eu tô falando. Uma das coisas mais fortes no ser humano é você ver que os outros seres humanos estão fazendo a mesma coisa. Imagina que você tá indo num posto de gasolina. Tem um posto de gasolina da esquerda e tem um da direita. O da esquerda pode até ser mais bonito. O da direita tem 20 carros. Você vai pensar, pô, tem alguma coisa errada no da esquerda ou alguma coisa muito boa no da direita. Pode até estar com preço mais alto. Você vai no da direita. Não todas as vezes, mas 80% das vezes. Junto com uma ancoragem de preço, nossa, tá todo mundo ali, todo mundo quer isso, você quer dar essa sensação pra pessoa. E o primeiro preço que você vê é um preço grandão, por exemplo, 10 mil reais, alguma coisa. Trocar o motor, que seja, só pra dar exemplo, por 1.000. Você compara um valor com o outro. A gente funciona por comparação. Você é alto ou você é baixo? Você só sabe se você é alto ou você é baixo comparando com alguém. No Brasil, uma pessoa de 1,75 tem estatura mediana, uma pessoa de 1,75 na Holanda é pequena. Tudo o ser humano compara. Quando você vai comprar um PlayStation, você compara o preço dele para saber se está caro com o Xbox e com o Nintendo Switch. Ou com o PC. Se o PlayStation está mais barato que os outros, ele é barato. Mesmo que ele seja 4 mil reais. Porque a gente compara tudo. Então você tem que aproveitar e tentar usar a biologia, o comportamento humano e fatores de pressão social ao seu favor e não ser levado por eles, porque nós somos animais racionais. A gente consegue segurar os nossos instintos de reprodução, de pertencimento, do julgamento alheio, de ser aceito por todos, de querer um parceiro. A gente consegue segurar esses instintos e alguém que não consegue segurar seus instintos é controlado por eles. Eu criei uma newsletter aqui embaixo para eu te passar umas dicas sobre isso. Manipulação, vendas, ganhar dinheiro online. Newsletters são e-mails que eu mando, eu escrevo
e eu mando pra você. Você vai responder um quiz, dependendo do que você responder, você vai ganhar e-mails relacionados a isso que vão te ajudar, dependendo de em que momento você tá na sua vida. Tá no comentário fixado e tá na descrição também. Uns 2 e-mails por semana.